Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês este quadrinho, chama Ouroboros. Ele é do Lucas e o Jonathan, desculpa, mas eu não sei como se pronuncia. Vou ler do jeito que tá aqui, tá? Lucas e o Jonathan, tá? Da editora Comic Zone. Bom, este quadrinho ele é uma bela apresentação do movimento urobórico que acontece com todos nós no nosso psiquismo. Um movimento que abrange tanto a natureza do mal como a natureza do bem, tá? Primeiro eu vou esclarecer, um breve esclarecimento, tá, sobre o que é a palavra, né, Ouroboros, o que significa, tá? E depois uma breve sinopse da história, porque eu não vou contar ela, tá? Ela vale muito a pena ser lida. Bom, esse significado aqui eu achei na Wikipedia, tá? Na internet. Tem muito mais, eu vou pegar só um trechinho. Ouroboros, ou ouroboro, do grego, que consome a cauda. É um conceito simbolizado por uma serpente ou por um dragão que morde a própria cauda. O Ouroboros costuma ser representado pelo círculo, o que parece indicar, além do eterno retorno, a espiral da evolução, a dança sagrada da morte e reconstrução. Segundo o dicionário de símbolos, Ouroboros simboliza ciclo da evolução, voltada para si mesmo. O símbolo contém as ideias de movimento, continuidade, autofecundação e, em consequência, o eterno retorno. Eu vou contextualizar esse significado na história, tá? Embora eu não vou contar a história, mas eu vou dar uma breve sinopse, tá, do que é a história e como que eu entendi, né, o significado, como que eu contextualizei o significado simbólico da Ouroboros com a história do Lucas, ok? Bom, o que é, né, essa história? A história é de Kessler, tá? Um policial. Deixa eu mostrar, depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tá? Esse é o Kessler, um homem já, né? Ele é um policial que é chamado na madrugada no lixão da cidade, porque as pessoas encontram uma caixa de papelão. Não é spoiler, tá, pessoal? Isso já está escrito na quarta capa. Ele achou um bebê recém-nascido em condições não favoráveis, vamos dizer assim, tá? Esse encontro, né, o que ele vê ali dentro da caixa, funciona como um gatilho, né, aonde ele desperta nele a necessidade premente de esclarecer alguns fatos da sua infância. Ele tem muitas mágoas, ele tem muitas coisas que ele não entende por que aconteceu. E a pessoa que pode lhe dar essas respostas é sua mãe. Uma pessoa que ele não vê há muito tempo, mas que ele decide ir procurar. Então, assim, o quadrinho em si é isso, tá? Ele tem esse despertar, né? É uma necessidade que ele sempre carregou com ele, mas ao ver aquela criança, ela se torna iminente, ela se torna urgente. E ele vai procurar a mãe. O quadrinho como um todo é essa conversa, tem alguns detalhezinhos antes e depois, mas o miolo mesmo do quadrinho é essa conversa que ele tem com a mãe. Eles conversam muitas coisas, aonde ele vai indagando nessa mãe, né, como que as coisas aconteceram, por que as coisas aconteceram daquele jeito. Ele foi abandonado, a mãe, quando estava com ele, era uma pessoa assim muito dura, era uma pessoa sem amorosidade, não tinha vínculo com ele, de amor, de nada. Então ele tem uma grande mágoa dessa mãe. E ele vai inquirir essa mãe do que levou ela. O que é que aconteceu? Para que
ela não fosse a mãe que ele esperava que ela fosse, tá? Então, assim, eu vou mostrar só um trechinho desse diálogo, que vamos dizer assim, que para mim é uma das partes principais da história, que se encaixa, né, no sentido da história, tá? Mas é um pequeno trecho, até para depois eu colocar o meu entendimento psicológico da história, tá? E depois eu mostro mais imagens para vocês. Agora eu não vou ficar mostrando, porque é só um diálogo mesmo, tá? Ó. É só eles dois conversando. As imagens são nesse estilo, tá? Eles estão conversando e ele está indagando para a mãe o que ele encontrou ali. E o que ele encontrou ali foi uma cena pavorosa, porque haviam cachorros ao redor desse caixote, dessa criança. E o texto da história é sobre essa conversa entre os dois, sobre isso que ele viu, tá? E aí a mãe fala, meu Deus, quando ele conta, né? Você acha que era um bebê? E ele fala, eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Foi aí que eu lembrei o que a mulher falou ao telefone. Dentro da caixa tem um bebê. Ela falou. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. A cena, o bebê. E eu me vi naquele bebê. É quando ele teve esse gatilho, né? Houve uma ligação, né, com a história dele. Não tem como não refletir, não parar para analisar. E ainda, nem sabia que o cachorro faz isso. O bicho tem que estar com muita fome para fazer uma coisa dessa. Sabe-se, é horrível, mas dá para entender, é foda, mas ainda dá para entender. Mas a mãe, isso é o que me pega, isso ele está falando para a mãe dele. Mas a mãe do bebê, isso é o que me pega, isso não dá para entender. E a mãe pergunta, qual que é a diferença? E ele fala assim, você só pode estar brincando. Que a mãe pergunta, qual a diferença da mãe dos cachorros? Ele fala, é uma piada? Eu não entendi. A mãe, não, é sério, qual a diferença entre a mãe e os cachorros? Como assim? A mãe fala, só estou tentando entender. E ele fala, mas isso nem faz sentido. Você não culpa os cachorros pelos que eles fizeram? A mãe pergunta. E ele, é claro que não, é cachorro, é bicho. Só estavam com fome. E a mãe, mas você nem sabe o motivo da mãe. E ele, não importa, nada justifica. Ela fez e acabou. A mãe não é tão simples assim. E ele, é simples sim, errou, vai ter que pagar. Se eu esbarrasse com essa mulher, eu não sei o que eu faria. E a mãe, eu sei que ninguém faz o que ela fez por nada. E ele, eu não me importo, foda-se. A mãe, por que isso não se faz? E ele, você largar uma criança, talvez. A mãe, talvez ela não tenha ninguém, não tem casa, marido, família. E ele, daí? Isso não é desculpa. Ela tinha escolha. E ele aqui, e a mãe, você não acha que ele, o que os cachorros fizeram não foi por escolha. Eles estavam famintos, desesperados. São bichos, mãe. A mãe não. Foi uma escolha. E a mãe talvez seja mais
ser humano com fome é capaz de fazer coisa pior, você não acha? Você não sabe por tudo que ela deve ter passado. E ele, não me venha com esse papo, tá? Você está tentando tirar o seu da reta. E a mãe, você não sabe o que está falando? Você não sabe o que era... Sei sim, sei muito bem do que estou falando. Eu também morei nessa casa. E sou polícia. Já vi cada situação que você nem imagina. Já vi de tudo, drogado, prostituta, travesti. Gente que não tinha nem onde cair morto. E sempre por causa de escolhas erradas. É porque ninguém quer fazer a coisa certa. Você acha que é fácil? Você acha que a vida é fácil? Compra uma águia, vai vender no sinal, vai trabalhar, pô. Ele está falando. A mãe, você ainda é jovem, você não entende. O mundo não gira assim. Às vezes nossas escolhas são irrelevantes. O mundo destrói todas. Nos resta a pena agir do jeito que dá. Agora imagine a situação que essa moça esteja passando por ter feito algo assim. E ele não importa, mesmo morrendo, passando fome, pode ser questão de vida ou morte. Ainda assim há uma escolha. E a mãe, tá bom. Se há de fato sempre uma escolha, então por que a gente sempre escolhe e faz a escolha errada? E aí eles continuam. Tá? Só para vocês terem, né, essa noção, nessa conversa aqui, dá para nós vermos dois movimentos, a da mãe e dele. E é nesses dois movimentos urobóricos que eu vou contextualizar o meu entendimento da história. E agora eu vou colocar o entendimento do dicionário de símbolo do Jean Chevalier, que é um entendimento que casa certinho com o que eu entendi da história, o movimento urobórico e o movimento dos personagens, ok? Eu vou ler e depois eu vou contextualizar. E ele coloca assim, tem várias coisas, eu peguei só um trechinho, tá? Uma outra oposição aparece numa interpretação em dois níveis. Ao desenhar uma forma circular, a serpente que morde a própria cauda rompe com uma evolução linear e marca uma transformação de tal natureza que parece emergir para um nível de ser superior, o nível de ser celeste ou espiritualizado, simbolizado pelo circo. Transcende assim o nível da animalidade para avançar no sentido mais fundamental, impulso de vida. Mas essa interpretação ascendente, apenas na simbologia do círculo, figura uma perfeição celeste. Ao contrário, a serpente que morde a própria cauda, que não para de girar sobre si mesma, que se encerra no seu próprio ciclo, evoca a roda da existência do Sansara, que é aquela roda hindu do Sansara. Como que condenada a jamais escapar do seu ciclo para se elevar a um nível superior. Simboliza então o perpétuo retorno. A pessoa está sempre fazendo a mesma coisa. O círculo indefinido dos renascimentos. A repetição contínua, que trai a predominância de um fundamental impulso de morte. E agora eu vou contextualizar esses dois significados nos personagens, ok? Vamos lá. No meu entendimento, há personagens, né? Os personagens, mãe e Kessler, dessa história, se enquadram nos dois significados simbólicos. A mãe representa o terrestre, da serpente que come a sua própria cauda. Ou seja, a mãe permanece numa mesma dinâmica psíquica. Ela não consegue avançar no sentido de tornar a sua vida fora desse círculo, dessa trajetória, de viver apenas no instintual,
anda pela vida apenas para a subsistência do seu corpo. Não consegue sair do ciclo da miséria, onde o grande referencial é a justificativa. A mãe só se justifica. Quando vocês lerem, os que tiverem interesse, quando vocês lerem o diálogo deles, você vai ver que ela está sempre se justificando. Ela não pega a responsabilidade para ela. Essa escolha que ela fala é a escolha da vida. Ela coloca a responsabilidade na vida, nos acontecimentos, na situação e não nela. Ela se isenta da responsabilidade das escolhas que ela fez, tá? Então, assim, é a justificativa, tá? Que leva a sempre as mesmas percepções de vida e não conseguir ultrapassar as adversidades, colocando nelas tudo o que lhe aconteceu. Nunca houve um processo de reflexão, de procurar entender a vida não apenas nos critérios da sobrevivência, mas além. Quebrando paradigmas, verdades há muito instaladas, solidificando como únicas respostas para a vida. Tá? O Kessler se configura no significado simbólico celeste, ou seja, o da transformação, da renovação do quebrar, o ciclo em que foi criado. A partir do momento que ele tem aquela experiência, ele desperta para entrar num processo reflexivo do que foi a vida dele, das mágoas, e ele vai em busca de quebrar esses paradigmas, esses conceitos que ele foi criando sozinho. Tá? No momento em que se depara com a criança no lixão, inicia-se nele um profundo processo de reflexão. Desperta nele uma necessidade urgente de ir em busca de respostas. Há muito tempo, querida. Aí, ao ir em busca da mãe, que é a fonte de suas angústias, tristezas e incompreensões, no diálogo ele vai amplificando as suas percepções, sentimentos e pensamentos a respeito da vida. Ao encarar as respostas da mãe, ou seja, suas dores há muito soterradas, inicia o processo de clarificação e entendimento dos porquês em sua vida. E ele vai confrontando as suas verdades com as verdades da sua mãe. E embora diverjam e não vão entrar num consenso aí, tá? O resultado para ele é um processo de reflexão e afirmamento de atitudes que já estavam sendo gestadas dentro dele em relação à criança, a seu filho. E aqui eu vou fazer um parêntese, é um detalhe da história que eu não contei, né? Ele num encontro casual, isso aqui, ele tem, de vez em quando ele tem uns lances de memória, né? Num encontro casual com uma moça, numa praia, eles ficam e ela, depois de um tempo, liga para ele assim, que ele destruiu a vida dela, que ela está grávida, ela fala poucas e boas para ele e desliga. E ele nunca mais fica sabendo disso. Ele sabe, nesse momento da conversa com a mãe, que a criança está para nascer ou já nasceu. Mas existe dentro dele, até mesmo, né, antes de tudo isso, já existia dentro dele essa necessidade de não deixar a coisa acontecer como aconteceu com ele. Ele já tinha o ímpeto de ir procurar essa moça e compartilhar com ela. E proporcionar ao filho dele uma vivência diferente da qual ele passou. Então, assim, ele já tinha isso como, já estava nascendo isso, ele já tinha isso em ideia. Ele já pretendia fazer isso. E a questão da criança aflorou muito mais ainda essa necessidade dele quebrar esse círculo e proporcionar à criança aquilo que ele não teve. E já existia dentro dele, e ele reafirma aqui para a mãe, tá? O que está para nascer em si próprio.
Por isso entendo que Kessler representa o sentido celeste, o sentido da transformação do quebrar paradigmas, sair do sistema único de autopreservação e instintual por um psiquismo em processo de expansão da consciência, com possíveis respostas muito mais humanas do que instintuais de autopreservação. Respostas humanas significa amorosidade, compaixão, misericórdia. Por aí vai. Tá? Bom, da história em si é isso. Eu vou mostrar mais algumas imagens. Mas assim, pessoal, são imagens muito simples, tá? O desenho aqui, ele contextualiza a história, mas não tem nada de diferente, não tem nada. É esse estilo mesmo aqui. O quadrinho todo, ele tem esse padrão, tá, de desenho. O que importa aqui é o conteúdo, né? O desenho, ele apenas configura, ele contextualiza a história, ok? Só mais uma imagem. Olha, é uma história muito bonita. A conversa com a mãe dele é algo para se pensar, é algo para refletir, é algo para nós identificarmos um processo circular de eterno retorno que é a mãe e um processo celestial de quebrar paradigmas, de tentar fazer diferente no Kessler. Tá? Uma história muito bacana, muito bonita, que eu acredito que vale a pena e que ela pode ser aí fonte de reflexões para muitos de vocês. Ok? Mais uma vez eu agradeço. Compartilhem, comentem. A gente se vê no próximo olhar.